Aleluia! Toda glória a Jesus. A paz do Senhor, queridas. É uma alegria nós estarmos aqui nessa noite, celebrando o nome do nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda glória. Amém? Nós vamos fazer uma fala rápida para aquecer vocês para a ministração que vem daqui a pouco. Nós já louvamos o nome do Senhor, já bendizemos a Ele, já oramos intercedendo pela nossa casa, pedindo: Jesus, vai lá na minha casa. Mas nessa hora, eu quero fazer aqui uma fala informativa, /profética, e eu quero muito que você abra seu coração para ouvir o que eu tenho para falar para você nessa noite. Eu confesso para vocês que esse é um tema que é muito necessário, e quando eu vi essa igreja pela primeira vez, que eu olhei para as irmãs, eu fiquei pensando: que igreja bonita, as irmãs são tão lindas aqui. Talvez essa palavra não vai achar um repouso em vocês, porque vocês podem não precisar, mas como nós estamos aqui como representantes, não é? Como mulheres que estão aí diretamente alcançando outras mulheres, o que eu vou falar para você, que você vai entender que você já tem todas essas características, você vai falar para outras mulheres, amém? Então abra seu coração e deixa Deus falar com você, querida. Bem, o nosso tema que o Senhor colocou no coração da coordenação de mulheres, ele é a mulher que Deus chama para esse tempo. Então, dentre todas as coisas, dentre todas as características que nós mulheres desse tempo, do século 21, da segunda década do século 21, quais são as características que essa mulher precisa ter? Essa mulher que Deus chama. Dentre essas muitas coisas que nós devemos ter, além de ser profissional, além de ser mãe, além de ser às vezes psicóloga, além de ser tudo que a gente já é, a gente precisa entender que há um valor em nós que muitas vezes não é mensurado com um valor monetário ou com outras coisas que pode medir o nosso valor. Então nessa noite eu quero falar rapidamente para vocês de duas coisas que estão intimamente ligadas, que é a nossa imagem e o nosso autocuidado. A mulher desse tempo é uma mulher que precisa entender que ela comunica a palavra do Senhor mesmo quando ela não abre a boca. E a gente chama essa comunicação não verbal, que é uma comunicação visual. Então nós comunicamos quando nós passamos, quando nós entramos, quando nós nos sentamos. A forma como nós estamos nesse banco diz muito sobre nós, sobre o nosso posicionamento em Deus. E esse posicionamento, ele é feito por meio da nossa aparência, da nossa imagem. Mas, o que é imagem? Imagem é uma representação visual de algo que é real ou não real. Então, há muitas pessoas que comunicam uma coisa que não é real. Mandam uma mensagem equivocada, que pode parecer que é uma coisa, mas na verdade é outra. Para que nós mandemos a mensagem correta para o mundo, nós precisamos também entender que para comunicar de maneira assertiva, nós precisamos também ter o autocuidado. Então, quando vocês estavam em casa se preparando para vir aqui essa noite, vocês se cuidaram, passaram o perfume, escolheram a roupa e o sapato adequado para essa noite. Houve ali um autocuidado, de cuidar do cabelo, do perfume. Então eu quero falar para vocês que o autocuidado e a imagem da mulher de Deus são muito importantes. Então, para começar o início da nossa conversa, a gente precisa pensar que a nossa comunicação, ela é feita por meio da nossa imagem. Nós comunicamos quem nós somos e onde nós esperamos chegar a partir da forma como nós nos posicionamos na nossa imagem. E você sabia que nós nos comunicamos sem falar? Quantas vezes você está no supermercado e alguém diz que você é crente? Ou mesmo que não fale, mas pensa. Você tem uma fração de segundos para passar a sua primeira imagem, passar a sua primeira impressão. Então, muito cuidado como você está passando a sua primeira impressão. Por que a aparência da mulher cristã é tão importante? Por que nós precisamos nos preocupar com isso? Só para o mundo? Só para a nossa casa? Para o nosso marido? Então a gente precisa entender que quando nós comunicamos dentro de casa, também comunicamos fora de casa. Muitas vezes os nossos filhos nos veem dentro de casa de uma forma, e quando a gente sai de casa, eles dizem assim: ah, minha mãe não é assim em casa. Eu já vi uma historinha que diz que o garoto diz
pastor, eu quero morar aqui na igreja, porque aqui na igreja meu pai é diferente do que ele é lá em casa. Então muitas mulheres se arrumam para sair de casa, mas não se arrumam para estar em casa. Usa qualquer coisa em casa, mas quando é para sair, escolhe a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume. Não é verdade? Então essa mulher cristã, ela comunica, e ela comunica como um instrumento de Deus. Nós somos um instrumento de Deus para comunicar o amor dele, a graça dele e a misericórdia dele. Então nós precisamos entender que nós comunicamos a imagem de Cristo. Nós somos a carta que o mundo vai ler. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ver. Mas ele precisa ser uma comunicação confiável. Nós também comunicamos credibilidade. Imagine você chegar para ser representada por um advogado que usa qualquer tipo de roupa que não comunica segurança, credibilidade. Você vai dizer assim: eu não quero ser representada por esse médico, por esse advogado, por essa pessoa, porque a imagem não comunica credibilidade, nem tampouco serenidade. Nós, mulheres cristãs, também comunicamos serenidade. Então o que o apóstolo Paulo nos orienta? Na primeira carta que ele mandou para Timóteo, no capítulo 2 e no verso 9, ele diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Por que ele se preocupou com a forma como as mulheres precisavam se vestir? Porque as mulheres precisam comunicar por meio da sua aparência, sem excessos, sem escassez. Uma mulher precisa estar atenta àquilo que ela escolhe para vestir, como ela escolhe, no momento certo e da forma correta. Então o apóstolo Paulo se preocupava com isso. Então, para a gente poder entender como que a autoimagem e o autocuidado, ele precisa estar intimamente ligado, nós dividimos esse momento rápido para você perceber 3 aspectos que englobam o cuidado, o autocuidado e a imagem. Esses 3 pontos são nas dimensões corporal, emocional e espiritual. Na dimensão corporal é aquilo que está ligado à nossa aparência. Na dimensão emocional é aquilo que está ligado ao nosso comportamento. E na dimensão espiritual é aquilo que está ligado com a mensagem. Tudo precisa estar devidamente alinhado. Então, quando eu penso na minha comunicação corporal, tudo que eu vou colocar sobre meu corpo, as escolhas que eu faço para as minhas roupas, para o lugar, para o momento, se dentro de casa, se fora de casa, se no banco, se na lotérica, onde quer que eu vá, eu vou estar comunicando. Então a pessoa pode dizer assim: nossa, você na igreja é tão bonita, mas quando sai, quem nunca ouviu aquela frase: eu vi a foto do perfil, mas quando vi pessoalmente, não batia, não era a mesma pessoa. Outro dia eu vi até um meme de umas mulheres que dizem assim: eu olhei as fotos das cabeleireiras no perfil do Instagram e quando eu fui ver, não vi ninguém lá, porque não era a mesma pessoa. Então estava comunicando algo que era inverdade. Quantas vezes as pessoas olham para o seu perfil, a sua foto ali de perfil e dizem: essa irmã é linda, mas quando vê pessoalmente, você não está condizendo com aquela mensagem que você mandou. Propaganda enganosa. Então, a nossa aparência tem a ver com a nossa comunicação enquanto mulheres de Deus. Seu pai falou com você? Alô? Quando seu marido se apaixonou por você, ele amou a forma como você se vestia, como você se perfumava, como você se cuidava. Então, a comunicação tem a ver com isso. A aparência comunica muito sobre você. Então, a mulher de Deus precisa estar atenta, alinhada, desde o cabelo, as roupas que ela escolhe. Então, de manhã, o seu autocuidado começa cuidando dos cabelos, cuidando dos dentes, cuidando do perfume que você vai usar em casa, a roupa adequada para receber os irmãos. Já imaginou um irmão lhe visitar e você tem que correr porque está uma roupa inadequada? Aí o pastor veio aqui: meu Deus, tem uma roupa que o pastor não pode ver. Então, a nossa casa precisa também ser um lugar que nós honramos nosso marido, nossos filhos, bem vestidos, porque eles também merecem esse amor por eles. Então a mulher de Deus precisa cuidar das unhas, cuidar do perfume, cuidar das roupas, tá? Elas precisam estar em bom estado, precisam estar bem cuidadas e usar sapatos adequados. Os sapatos comunicam muito. Eu sei que meu tempo é muito pouco, eu poderia passar horas
mulher de Deus, como esposa e como mãe. Como os filhos, como é maravilhoso quando os seus filhos dizem: a minha mãe é tão linda, a minha mãe é tão cheirosa, a minha mãe é tão bonita. Assim também é o seu marido. Então a gente chega na segunda dimensão, que é a dimensão emocional, o seu comportamento. Como é que você se comporta? A mulher de Deus para esse tempo, ela é uma mulher que precisa ser tratada nas suas emoções. Ela precisa entender que o tom da voz pode agregar ou ele pode afastar. A forma como você fala, como você se pronuncia em determinadas situações pode amenizar uma situação ou pode colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Então, outra coisa que a gente pode tentar pensar com relação às emoções, o comportamento dessa mulher diz respeito às nossas relações de amizades. Quem são as pessoas com as quais nós nos relacionamos? Essas pessoas nos levam mais para perto de Deus ou nos distanciam do Senhor? Então a palavra do Senhor nos ensina lá no Salmo 1 que nós devemos fugir daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, que nós devemos buscar pessoas que vão nos ajudar a sermos edificados no Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que a gente também precisa pensar é que a mulher desse tempo, ela é uma mulher tanto presencialmente quanto ela é uma mulher virtual. Então quem é a mulher de Deus na virtualidade, no mundo virtual? Quem é essa mulher que comunica nas redes sociais? O que você posta, o que você reposta, como você posta? Quem é você quando está na frente do seu celular? Então o Senhor quer uma mulher santa em toda maneira de viver, e principalmente no mundo digital. Amém? Então como é que a gente pode evitar ser uma mulher que não vá comunicar aquilo que o Senhor espera que nós comuniquemos? Nós precisamos nos esforçar. Não é fácil, mas nós precisamos nos esforçar para tentarmos ter um tom de voz mais ameno, ser uma pessoa mais acolhedora, mais aconselhadora, tentar fazer jejum de palavras de maldição dentro da nossa casa, aquela forma bruta de falar. É um esforço que nós precisamos fazer. E aí eu chego na última dimensão, que é a dimensão espiritual. Então a mulher de Deus, essa mulher que tem que ter cuidado com a sua aparência, com o seu comportamento, mas também precisa zelar pelo espiritual, precisa zelar pelo seu lugar secreto, precisa se esforçar para ter uma vida de jejum, colocar o jejum como uma meta. A mulher de Deus precisa jejumar. Isso deve ser algo natural para ela. Assim como é natural de manhã tomar café, deve ser natural tirar um dia o café, tirar o dia o almoço, quem sabe até o jantar. Então você precisa entender que a vida espiritual precisa ser cultivada. E a mulher que Deus chama para esse tempo é uma mulher que lê a palavra, que não é levada por vento de doutrina. É uma mulher que sabe a procedência das leis do Senhor, que conhece a Bíblia, que maneja muito bem a palavra. A mulher desse tempo é uma mulher que entende que a mensagem não está só na aparência, mas no que ela vive, no que ela é. Então a mulher desse tempo deve ser aquela que se levanta de madrugada, que cuida, como diz ali no Provérbios 31, que cuida da sua casa, cuida dos seus filhos e é bem vista na sociedade. E aí eu termino com Provérbios 31 e 30, que diz assim: lembre-se, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E eu oro nessa noite por todas nós. Eu oro nessa noite que o Senhor nos encontre aqui nessa noite e Ele faça de nós a mulher que Ele espera que nós sejamos. Aquilo que nós não conseguimos sozinha, que o nosso Deus possa fazer em nós. Se nós não entendemos a comunicação como algo necessário, se nós não entendemos o autocuidado como um amor de Deus sobre nós, nós precisamos ser lembradas que o autocuidado é algo que nós devemos fazer. A nossa saúde física e emocional precisa ser tratada para a glória de Deus Pai. Deus abençoe.